E eu vou gravar na nuvem, porque está tendo um temporal ali fora, né? Então só Deus sabe o que, que vai acontecer. Espero que não caia a luz, né? Mas aqui tá fechado o tempo. Então, todos bem-vindos a mais uma tarde aqui de encontro. Esse laboratório que eu propus como uma atividade da graduação, mas como eu também fiz circular, abri para ouvintes de fora, né? O Edson mesmo é um dos nossos ouvintes participativos aqui do laboratório. E, enfim, é a primeira vez que eu estou oferecendo esse laboratório. Então, eu quis começar essa primeira edição fazendo molhando o pé em várias possibilidades dessa ementa história e ética, né? Que a gente poderia trabalhar nessa rubrica, né? A gente já teve aí participações, o professor Pedro Caldas esteve aqui falando sobre Primo Levi, aí depois tivemos o professor Evandro Santos, falou um pouco sobre aprender com a história, né, da história Magista Vitae. E então, hoje, nosso convidado é o professor Arthur Assis, da Universidade de Brasília, e o texto que eu indiquei para a leitura dos alunos é aquele seu artigo, Arthur, que a gente combinou mesmo, né, sobre parcialidade e imparcialidade no Herculano. Enfim, as apresentações têm sido sempre bem interessantes e a gente tem feito, adiantei para você já por e-mail, né, um período de uns 40 minutos, um pouco mais, um pouco menos, como você fica à vontade para desenvolver aí, mas né, o professor Arthur vai fazer uma pequena apresentação sobre o texto, pode, né, enfim, expandir para a gente pensar, dar ainda mais subsídios aí para a gente pensar esse problema específico dentro dessa grande rubrica ética e história, né? E depois a gente abre para questões e discussão e conversa um pouco mais, então, aproveitando aí a presença do professor Arthur. Tá bem, pessoal? Bem-vinda, Maíta. Bom, Arthur, se você quiser começar, fica à vontade, a palavra é sua. Tá certo. João, olha, muito obrigado por me convidar. Eu gosto muito de estar aqui, de ter a oportunidade de compartilhar com vocês essas minhas ideias sobre ética, história, metodologia e Alexandre Herculano. É um prazer estar com todos vocês, conhecer a turma daí do Rio. Também fico muito contente de ver que vários dos meus alunos puderam comparecer também, que nós estamos nesse contexto todo de grande distanciamento físico, né? Pouco contato pessoal. Achei que era uma boa oportunidade também, não só de me conectar com a sua turma daí, João, mas também de certa maneira, me reconectar com a minha turma daqui. Né? Juntamos as duas turmas e acho que nós criamos assim um contexto interessante. E, quer dizer, essa pandemia, é claro que é toda devastadora, quase todos os aspectos da experiência pessoal e acadêmica, mas sem querer bancar a Poliana, ela tem um lado bom, que é a possibilidade de nós termos contato para além da nossa espacialidade mais imediata, né? Como eu mencionei no começo, eu dei um curso na minha pós-graduação no semestre passado, alunos de outras pós-graduações puderam participar, né? Esse semestre eu estou atuando num curso sobre Kozelek, com o Marcelo Jasmin e com o Bernardo Ferreira, PUC do Rio, o ERJ e o UNB, quer dizer, todas fazendo a mesma atividade, né? Esse talvez seja a única vantagem, a única coisa boa que veio no bojo dessa nossa experiência duríssima da pandemia e de todos os efeitos subsequentes, né? Mas que acho que faz sentido nós aproveitarmos e estamos fazendo isso aqui. O que eu combinei com o João foi basicamente fazer uma apresentação centrada nesse meu texto sobre o Alexandre Herculano, entre a imparcialidade e a parcialidade, que é um texto que saiu na História da Historiografia, essa importante revista
de teoria da história, de estudos historiográficos que nós conseguimos estabelecer no Brasil, no ano de 2020, no começo de 20. Não sei se você já estava como editor, João, se ainda estava, né? Você já estava lá. Mas esse texto saiu em 2020, portanto, no começo do ano passado, tem uma história muito longa, né? Assim, eu acho que ela é um texto que remonta, pelo menos, a um mini curso que eu ofereci na Ampul de 2011, em São Paulo, sobre o problema da função da história. Eu fiz em conjunto com o meu ex-professor lá de Goiânia, o Serginho Duarte. Você estava presente nesse curso, João? Não. Mas muitas cabeças da geração do João estavam presentes nesse curso. O pessoal estava na graduação ainda, no começo do mestrado. Eu me lembro do Fernando. Lembra do Fernando, João? O Fernando fez esse curso. Vários outras figuras aí que terminaram o doutorado nos últimos 2, 3 anos estavam presentes nesse curso. E esse curso foi importante para mim porque, quer dizer, o tema era a função da história. Era um tema que eu tinha me dedicado bastante no meu doutorado, mas no meio do curso, não sei se durante a resposta a uma das perguntas ou num raciocínio que eu desenvolvi, eu fui levado a falar sobre a questão clássica da verdade histórica, e eu disse algo do tipo que o problema da verdade histórica é um problema muito complicado, é um problema difícil mesmo de desempacotar filosoficamente falando. Mas o problema da mentira, não, o problema da mentira é um problema relativamente simples, porque do ponto de vista normativo, né, há uma espécie de consenso geral quanto ao fato de que as mentiras na história não são uma coisa desejável. Essa é uma ideia meio trivial, mas que ficou na minha cabeça por muito tempo, né? Eu comecei a explorar a literatura teórica no cruzamento entre metodologia e ética, depois dessa data, depois de 2011, com essa ideia na cabeça, sabe? E, claro, eu esbarrei com as publicações do Hermann Paul, que eu já conhecia dos meus estudos anteriores, mas que eu passei pelas quais eu passei a me interessar agora pela sua vertente mais teórica. Antes eu me interessava mais pelos personagens de quem ele falava, Ernst Bernheim, Leopold von Ranke. Agora, nesse momento, eu passei a me interessar mais vamos dizer assim, pelo quadro teórico que ele estava usando para analisar esses autores. E, claro, cheguei até a Lorraine Daston, essa importante historiadora das ciências americana, que ali no final dos anos 2000, acho que em 2010, publicou esse importante estudo intitulado Objectivity, em coautoria com um grande historiador da física, né, o Peter Gallison, e que foi, de fato, um estudo que causou um impacto muito grande na história das ciências e com repercussões sobre a história das humanidades, né? O próprio Hermann Paul, acho, passou a se dedicar a questões ligadas, por exemplo, à ética das virtudes, né? Sob a influência da leitura da Lorraine Daston e do Peter Gallison, e das outras publicações da Lorraine Daston. Então, eu fui fazendo essas leituras e outras, né? Mas essa pesquisa foi muito arrastada, porque de 2011 até 2015, eu tive muito envolvido com o nosso programa de pós-graduação da UNB, eu fui vice-coordenador, coordenador, então eu tive muitas responsabilidades, sobretudo nosso programa é um programa com grandes dificuldades na avaliação da CAPES, ao mesmo tempo em que eu estava tentando preparar a minha tese de doutorado para ser publicada em livro. Então, basicamente, eu reabri a loja da minha tese de doutorado, depois a defesa, e tentei transformar aquele material num livro publicável, e isso deu um enorme trabalho. E, no meio disso tudo, eu tentava avançar com essa pesquisa. Por isso que, só em 2016, vejam, um percurso assim de cerca de 5 anos, é que eu consegui finalizar uma publicação, um ensaio, na verdade,
em que eu elaborava aquele insight inicial de que o problema das mentiras é um problema assim mais, claro, um problema que aponta para um consenso na comunidade historiográfica. Esse foi um ensaio sobre objetividade e a primeira lei da história, que, como eu falei, saiu em 2016. Mas eu acho que depois de terminar esse texto, eu estava um pouco cansado de ler intensamente em teoria da história, como eu tinha feito ao longo dos anos para terminar o texto, e eu queria retomar um eixo investigativo mais histórico, entende? Assim, sempre tentando pensar num balanço assim entre história e teoria, né? Eu senti que eu estava pendendo muito para a teoria, eu queria voltar um pouco para a história, fazendo um movimento de pêndulo, que é mais ou menos o que eu costumo fazer nas minhas pesquisas, né? E aí, para me candidatar à Bolsa de Produtividade do CNPq, eu escrevi um projeto que abrangia a história do conceito de objetividade histórica no século XIX. Uma certa pretensão de análise global, né? Então, basicamente, quis fazer a história dos conceitos, mas aplicada a um conceito fortemente epistêmico, conceito de objetividade, mas não objetividade no geral, né? Isso, de certa forma, a Lorraine Deston e o Peter Gallison tinham feito. Eu queria falar da objetividade na história, da objetividade histórica, objetividade historiográfica, né? Tinha um trabalho muito importante com esse recorte, que é o livro do Peter Novick, né, That Noble Dream, um livro que é uma história da ideia de objetividade nos Estados Unidos. Mas eu queria fazer uma coisa em perspectiva mais abrangente, assim, não queria fazer uma história de uma historiografia local, eu queria pensar certas continuidades transnacionais, vamos falar assim, do discurso sobre objetividade. Eu montei um projeto com esse formato, né? Claro que ele tinha uma orientação comparativa, global, mas tinha também vieses linguísticos inevitáveis, né? Eu, afinal de contas, não conheço todas as línguas que são historiograficamente relevantes, né? E quase todas as línguas, quase todos os grandes idiomas falados hoje são historiograficamente relevantes. Mas, mesmo assim, eu fiz uma lista extensa com vários nomes de autores, de textos que eu achava que podiam funcionar como, digamos assim, fonte para esse estudo sobre o problema da objetividade histórica. E o Alexandre Herculano e os textos que eu estudei nesse artigo da História da Historiografia eram um dos itens dessa lista enorme, né, composta no âmbito desse projeto mais geral, que eu, confesso a vocês, avancei pouco desde então, né? O Alexandre Herculano, eu apresentei no projeto como uma espécie de caso que eu queria estudar por pouco tempo, né? Mas alguma coisa saiu errada no processo e eu fui ou me interessando pelo Herculano ou sendo sugado pelo tema, e não foi uma coisa assim exatamente consciente, nem sobre a qual eu tivesse total controle. E o fato é que eu me demorei no estudo do Herculano muito mais do que eu planejara, né? Nesse texto sobre a imparcialidade e a parcialidade, eu trabalhei de 2017 a 2019. Esse foi um texto que teve um parto complicado, né? Boa parte da pesquisa que eu fiz acabou ficando de fora, apesar do texto ser um texto bem extenso, mas eu senti que eu precisava organizar o meu pensamento sobre o Herculano antes de tentar retraçar os fios que podiam ligar a essa história mais geral da objetividade que eu tinha em mente, né? O ponto é o seguinte: teve muita pesquisa, muita leitura da obra do Herculano e muita pesquisa biográfica de base que eu tive que fazer, para falar sinceramente, porque a literatura secundária sobre o Herculano é muito menos organizada do que a literatura sobre os autores com que eu estava acostumado, quando trabalhava anteriormente exclusivamente com autores alemães, né? Então, a literatura secundária não ajudava a fazer um estudo, digamos assim, que passasse por cima de certas questões de ordem factual ou documental, e, de certa maneira, eu tive que fazer um pouco de trabalho primário, que eu não planejava no início, né?
Bom, essa pesquisa está na base desse texto. Essa pesquisa se concentrou em identificar e entender como Herculano usou o conceito de objetividade. Mas aí já tinha o primeiro desafio metodológico, que vem do fato de que o nosso autor usou muito pouco essa palavra. E quando fez num sentido que não era exatamente epistemológico ou metodológico. Ele recorria à objetividade numa acepção mais metafísica, que pouco se enquadra no nosso uso habitual, polêmico ou não, dessas categorias, né, de objetividade ou imparcialidade. Por outro lado, Herculano recorreu fartamente a um termo que eu considero um termo vizinho da objetividade, ainda que ele tenha uma história, uma etimologia distinta, que é exatamente o termo imparcialidade. Então, sempre que ele precisava justificar o seu trabalho, fosse em termos metodológicos, fosse em termos éticos, ele recorreu ao conceito de imparcialidade. Aí ali eu encontrei um filão interessante. Então, essa questão de se eu devia usar objetividade ou imparcialidade como unidade de análise, isso me atormentou por muito tempo, até bem depois do fim desse texto. Esse texto foi concluído quando eu tinha dado uma resposta provisória para mim mesmo a essa questão. Eu falei, não, Herculano usa a imparcialidade, vamos falar em imparcialidade, né? Mais para frente, agora, ao longo desse ano, eu li mais coisas a respeito disso e comecei a pensar que esses dois conceitos eles têm que ser entendidos como um par conceitual, sabe? Que tem fricções, mas que foram usados no século XIX muitas vezes uma larga complementaridade, né? E até certo ponto com intercambialidade, ou seja, você podia usar tanto um quanto o outro. Muitos autores tinham um uso de acordo com esse padrão. Mas aqui, para esse texto, eu optei por falar em imparcialidade por me concentrar ali. Então, eu raramente remeto à objetividade, ainda que a ideia de fazer uma história do conceito de objetividade ainda tenha repercussões no texto. Vocês lerem o texto com calma, vocês vão ver que às vezes a palavra aparece, né? Ainda que ela tenha sido tirada do centro. Então, eu passei cerca de um ano lendo quase todos os textos do Alexandre Herculano e colecionando passagens que fossem relevantes do ponto de vista da história conceitual que eu tinha em mente. No fim das contas, eu resolvi que o melhor era me concentrar em analisar as duas grandes obras de história do autor português e que os materiais que proviessem de outros textos entrassem na minha própria análise como elementos de suporte. Mais ou menos o que eu fiz no texto. É o que respinga bem ali. É uma análise centrada nesses dois grandes livros de história do Herculano, que ele publicou assim, num intervalo não muito distante um do outro. Né? A história de o Herculano, só para situar vocês em termos de datas, ele nasceu em 1810, ele começou a aparecer como figura literária em Portugal na década de 30. No final da década de 30, ele conseguiu, por várias conexões difíceis não tão bem explicadas ainda, mas ele conseguiu se estabelecer como diretor das bibliotecas reais de Lisboa. Ele passou a ter uma função de relevo, com um bom salário, uma residência, né, e acesso à documentação. E aí, nos anos 40, ele vira historiador. Tá? Antes disso, ele tinha publicado poesia, ele tinha enveredado pelo romance histórico, tá? Mas ali, depois assim, de 41, 42, ele começa a entrar a fundo na pesquisa histórica. E aí, em 46, ele lança o primeiro volume dessa sua grande obra, que é a História de Portugal, que é basicamente uma história das origens do Estado português, a partir da fundação do Estado Nacional, a partir de Afonso I, né, o primeiro rei português, e que segue aí por 200, 250 anos, né, até o quinto ou sexto monarca, e que para no meio, entendeu? É um projeto interrompido pelo quarto volume, lá depois da 1000ª página, né, um livro bastante extenso, né, mas que não chega a ser concluído. E parte do motivo pelo qual ele não é concluído é que no final da década de 40, o Herculano se mete numa polêmica profundamente
devastadora, uma polêmica de grande impacto, mas também devastadora do ponto de vista pessoal, como que o força a mudar de rumo, né? E aí ele passa a trabalhar numa história que eu procurei destacar como uma história de coloração, de tonalidade muito distinta da anterior história de Portugal, a partir, então, do começo dos anos 50. Né? Então, vejam, em 46 ele publicou o primeiro volume da História de Portugal, no começo dos anos 50 ele termina de publicar, tá? Mas o trabalho de redação já estava bem avançado, e em seguida, em 51, 52, ele começa a pesquisar sobre a Inquisição, tá? E começa a publicar o livro sobre a Inquisição em 54, vai de 54 até 59, ele publica os 3 volumes. Então nós estamos falando de um intervalo de 15 anos, tá? Mais ou menos, assim, de 45 até 59, em que ele publicou os diferentes volumes dessas 2 grandes obras, né? E essas 2 grandes obras são basicamente o que eu analiso nesse meu texto, mobilizando outros materiais ali acessoriamente. Desde o início da pesquisa, tinha me chamado muito a atenção a percepção do próprio Herculano, de que as suas principais obras de história eram muito diferentes uma da outra. Ele afirmou, em 1863, quando ele já tinha publicado tudo, todos os volumes já tinham sido publicados dos 2 livros, ele afirmou que a História de Portugal era um livro, e eu cito aqui, sem intenção política, enquanto a História da Inquisição, na verdade o título inteiro é a História da Origem e Estabelecimento da Inquisição em Portugal, esse livro seria, sim, um livro politizado, politizante. Essa é a autopercepção do Herculano. No meu texto, eu tento explorar as grandes diferenças existentes entre esses 2 livros de história. Recorro à distinção tipológica entre histórias afirmativas e histórias negativas, para destacar que em cada uma dessas obras, as tensões entre a imparcialidade e a parcialidade, que são características de qualquer expressão do pensamento histórico, têm necessariamente de assumir uma configuração muito distinta. Então, a ideia básica quer dizer, é aparentemente complicada, mas não é tanto assim. Eu parto do pressuposto seguinte: toda história, vamos falar talvez de uma maneira menos assertiva, quase toda a história estabelece uma relação de valoração com o seu objeto, ou seja, com aquilo de que ela fala, que no limite, assim, os seus traços mais fundamentais pode ser caracterizada como uma relação de afirmação ou de negação, né? Ou seja, os historiadores estão ou escrevendo uma história de algo que, de certa maneira, eles aprovam e valoram positivamente, ou estão escrevendo a história de temas, de objetos, que eles desaprovam e, portanto, valoram negativamente. É muito raro uma história em que a atitude básica, quando nós reduzimos tudo assim a coisas muito essenciais, né, seja uma atitude de neutralidade, né? Então, dessa distinção, né, sai essa tipologia trivialíssima das histórias afirmativas e negativas, né? Eu acho que há, claro, vários contextos analíticos em que nem vale a pena remeter a isso, mas para alguns contextos analíticos essa distinção é uma distinção relevante e ela pode ser usada para fazer os textos historiográficos mais compreensíveis, né? E foi basicamente essa uma das opções analíticas que eu fiz nesse texto. O texto, eu faço agora um breve resumo, já tentando encaminhar para o final, para também não cansar vocês muito e deixar espaço para discussão, mas esse texto começa com uma reclamação sobre a falta de estudos biográficos apropriados à estatura intelectual e cultural do Herculano, que é o que eu mais ou menos já indiquei há alguns minutos. Na sequência, introduz a proposta analítica de colocar em primeiro plano a relação valorativa que um historiador estabelece com os passados de que vai falar. Depois dessa introdução, eu me detenho num dos primeiros textos historiográficos de maior fôlego escritos pelo Herculano, As Cartas sobre a História de Portugal, texto de 1842. Eu mostro que esse texto contém já o esquema interpretativo geral que depois seria aplicado nas obras subsequentes. É, como o próprio Herculano chama, uma filosofia da história nacional,
em que o passado é compartimentalizado em dois grandes ciclos, o da ascensão, na Baixa Idade Média, e o da decadência, do Renascimento em diante. Eu sublinho também aqui a expectativa de Herculano de que o estudo da experiência medieval permitisse a consolidação de um terceiro ciclo, também ascendente. Então, aqui tem um esquema de interpretação da história, né, em que o Herculano olha para o passado português e fala, olha, até da fundação do Estado Nacional, da fundação da monarquia portuguesa, né, para evitar o conceito polêmico do Estado Nacional aqui, da fundação da monarquia portuguesa até a época do Renascimento, até a época dos grandes descobrimentos, né, você tem um ciclo ascendente, você tem uma fase positiva da história nacional. Do Renascimento para frente, você tem basicamente só tragédia. Né? Você tem aí um declínio progressivo da nacionalidade, do Estado, da cultura, de tudo ligado a Portugal. Né? Então, o esquema é basicamente esse. E é dito assim, sem grande douração de pílula, é dito mais ou menos dessa forma. Né? E esse esquema é proposto, é projetado na interpretação histórica com uma expectativa de futuro, que é a expectativa de ajudar a forçar a inauguração de um terceiro ciclo, né? Um terceiro ciclo ascendente, né? Que não por acaso pode ser acelerado, catalisado por um olhar revigorado para o passado medieval. Então, o medievalismo do Herculano é uma tentativa de, mediante o olhar para o passado, forçar a história para frente. Né? Como eu analisei lá na metade do texto, é uma forma curiosa de progressivismo histórico. É um progresso que é feito olhando para trás. É como se ele andasse de costas, sabe, com um olhar para o passado medieval, mas os seus passos projetassem para frente. É algo assim, essa é a imagem dessa noção de progresso que está presente ali. E, claro, aí, o que é essencial para o Herculano no passado medieval é precisamente a característica de maior autonomia dos conselhos, das unidades municipais. Né? Ele faz uma história que tenta chamar a atenção para a necessidade de se olhar para o passado medieval e enxergar ali uma situação em que os conselhos contam, em que a autoridade central, o monarca, não abafou a força das diferentes autoridades locais, municipais. Né? Então, a ideia básica é essa. Né? Onde é que está o futuro? Tá? Precisamente em reativar a força do poder local. Tem uma coisa muito importante que nós temos que reter aqui, da perspectiva da minha temática geral, que é, ao falar nesses ciclos da história nacional, Herculano já está, desde o seu ponto de apoio mais fundamental, julgando o passado basicamente como bom ou mal. Está muito longe de observar o preceito ranquiano, segundo o qual todas as épocas têm igual valor aos olhos de Deus. Aquela frase famosa do Ranke. Acho que vocês todos já devem ter ouvido falar, todas as épocas são iguais perante os olhos de Deus. Né? Ou seja, não tem época melhor do que outra. Todas as épocas têm igual valor. Né? O Herculano não podia discordar mais disso. Né? Ele está precisamente afirmando que tem épocas que valem mais, tem épocas que não valem nada. Né? Vocês viram uma parte do texto, ele afirma que nem vale a pena estudar o período do Renascimento para frente em Portugal, porque não tem nada de bom para se aprender dali. Né? Esse forte impulso avaliativo é já um elemento suficiente para derrubar qualquer hipótese de uma objetividade ou imparcialidade em sentido forte, Herculano. Né? O impulso dele para avaliar o passado já está dado na sua demarcação mais elementar dos períodos da história nacional portuguesa. Né? Então, daqui nós já vemos que assim, uma conversa sobre imparcialidade em sentido muito forte não consegue se sustentar. Tem uma objeção, né, que é muito robusta. Bom, feita essa discussão, em que eu introduzo a periodização, né, os caracteres mais assim, gerais da cronologia que o Herculano propõe para a história nacional portuguesa, eu então introduzo e discuto nas sessões seguintes a história de Portugal e a história da Inquisição, procurando sempre colocar essas duas obras em contraste. A minha análise da história de Portugal começa por lembrar que o próprio Herculano gostava de qualificar essa obra como um trabalho imparcial em sentido forte. Eu procuro, então, problematizar
essa autoavaliação, indicando situações discursivas que evidenciam de maneira irrefutável a parcialidade ou a posicionalidade da interpretação do Herculano. E faço isso em 3 eixos, né? Eu lembro as inúmeras passagens mais metodológicas em que o Herculano apresentou o conhecimento histórico como conhecimento prático, como quando ele associou a história de Portugal ao propósito de, eu cito aqui, alumiar o presente pelas lições da história, né? Ele queria alumiar, né? Jogar luz sobre o presente, né? Com a ajuda das lições da história. Ou então quando ele falou na história como uma, e eu cito aqui o termo dele, uma ciência de aplicação. Ao mesmo tempo que ele afirmava, tinha escrito um trabalho pelo puro e simples amor à verdade, ele afirmava também que a história devia ser uma ciência de aplicação, ou seja, um conhecimento prático, ou seja, um conhecimento que não é um conhecimento puramente desinteressado da verdade. Esses 2 tipos de afirmação teórica convivem no mesmo livro, né? Reporto também que a história de Portugal foi dedicada ao príncipe herdeiro Dom Pedro, o futuro Dom Pedro V, um monarca que governou por muito pouco tempo, que morreu também no contexto de uma epidemia, no finalzinho, no comecinho dos anos 60, tá? 1860, se eu não estou enganado. Então, a história de Portugal foi dedicada ao príncipe herdeiro Dom Pedro, e Herculano certamente tinha em mente a educação do futuro monarca ao escrever a obra de uma maneira que estava em linha com a velha tradição dos espelhos dos príncipes, uma tradição pragmática que atribuía à história uma finalidade prática óbvia, né? Eu aponto também para o sentido de patriotismo que Herculano associava à história de Portugal, e que, muito embora ele se distanciasse de um nacionalismo histriônico, né, o seu livro Imparcial, eu falo imparcial aqui com uma certa ironia, claro, não deixava de pressupor uma tomada de partido pelo partido da pátria, né? Então, imparcialidade e patriotismo também são duas etiquetas que caminham de mãos dadas, sobretudo nos prefácios, no material ali que antecede o trabalho, que explica o trabalho, né? Ou seja, como eu falei, com esses 3 eixos argumentativos, justificação da história como conhecimento pragmático, dedicação do livro ao príncipe e patriotismo, eu procuro ressaltar algo óbvio, que é o seguinte, que a história de Portugal está marcada por crenças, ideais e interesses que são parciais. Em outras palavras, que Herculano, como qualquer outro historiador, falava a partir de um certo ponto de vista. Eu passo, então, ao livro Deliberadamente Parcial, né? Que é, claro, a história da Inquisição em Portugal. Esses são os momentos finais, ali, as duas partes finais desse artigo. Aqui a minha argumentação segue na direção contrária. Uma vez que a percepção de Herculano é a de que se trata mesmo de um livro marcado pela sua parcialidade, eu, como intérprete, procurei sublinhar como essa característica da parcialidade manifesta convive com importantes elementos associáveis ao ideal da imparcialidade. Afirmo, portanto, que o livro resultou de um sério esforço de pesquisa, que teve seus méritos reconhecidos à época e depois, e foi reconhecido mesmo por comentadores que não compartilhavam das mesmas visões políticas ou político-religiosas de Herculano. Indico, enfim, que o próprio texto remete à ideia da imparcialidade e atenua algumas das suas afirmações gerais com base em informações resultantes de pesquisa. No final do ensaio, eu retorno de maneira explícita a essa tipologia das histórias afirmativas e negativas para derivar do estudo da obra de Herculano 3 conclusões, né, que eu sumaria aqui para vocês e para nós passarmos em seguida para uma conversa mais solta. 3 conclusões, então. A primeira, o ideal da imparcialidade historiográfica costuma ser evocado em histórias afirmativas de uma maneira que seria impensável em histórias negativas ou críticas. Isso porque é infinitamente mais fácil reclamar imparcialidade em sentido forte no caso de uma história afirmativa. É preciso dar menos explicações. Então, se coloca a sua própria posição menos em evidência. Segunda conclusão, mas isso não quer dizer que as histórias afirmativas sejam mais imparciais. Histórias afirmativas não neutralizam a parcialidade das relações valorativas sobre as quais se sustentam. Daí, uma terceira conclusão que eu acho que é menos trivial e mais relevante.
As histórias negativas, ainda que costumem ser abertamente parciais, não necessariamente dispensam os requisitos éticos e metódicos associados à noção da imparcialidade. Qualquer história que o faça deixa de ser uma história minimamente responsável e cruza a fronteira que separa a sinceridade do engodo, o cuidado do descuido, enfim, a história da propaganda. Eu não estou afirmando aqui que a imparcialidade seja uma categoria necessária. Eu estou dizendo que aquele conjunto de virtudes, práticas, ideais evocados na conversa sobre imparcialidade é necessário para que nós possamos distinguir, por exemplo, o que é uma história minimamente responsável. Não estou dizendo assim uma boa história, uma grande história. Estou dizendo uma história minimamente responsável, uma história minimamente digna de confiança e de respeito, né? De um discurso sobre o passado que não merece nem confiança nem respeito, né? Estou chamando de propaganda aqui, mas você pode chamar de outra coisa também, se quiser, né? Então, é basicamente isso. Eu acho que apresentei um pouco do contexto da descoberta, né, para lembrar Popper, né? Ou seja, falei um pouco da história da própria pesquisa e depois procurei fazer um resumo de mim mesmo, né? Mas que eu acho que sublinhou aqueles pontos que, para mim, são os pontos mais importantes presentes no texto. É isso, pessoal. De novo, agradeço a oportunidade de estar com vocês e queria ver agora como é que vocês reagiram à leitura, o que vocês acham dessas ideias, os comentários que vocês têm. Me animo muito por essa ocasião. É isso aí. Obrigado, Arthur, obrigado. Foi muito interessante esse trajeto que você apresentou para a gente, enfim, do insight inicial, né, lá em 2011, e do caminho tortuoso até chegar ao texto, né, dá um pouco de clareza e posiciona aquele outro texto seu sobre objetividade de primeira lei da história, né, que também era uma outra das opções de texto que eu tinha considerado para o laboratório, né? E acho que, de alguma maneira, situa bem também enfim, esse seu se demorar no Herculano que você, né, acabou falando, né? Acabei ficando mais tempo, né? Mas lendo o texto a gente consegue perceber que certamente não foi uma demora ou um atraso prejudicial, né? Muito pelo contrário. Achei muito interessante esse movimento que você fez de leitura aos avessos da autoavaliação do Herculano. E acho que, como você falou, né, essa tensão das categorias, né, de uma história afirmativa, de uma história negativa, com pelo menos as declarações, se não as pretensões, né, pelo menos as declarações de parcialidade ou imparcialidade, são absolutamente relevantes, né, para a gente pensar hoje. Enfim, né, parece que não tem um dia que a gente não abre a página inicial do jornal ou o feed de alguma rede social e não tem alguma briga por causa do que alguém falou sobre o passado, né? Acho que, enfim, né, o caso mais recente, a última coluna do Narlock, né? Que, enfim, acho que até dispensa comentários, mas que nos coloca sempre nessa procura, né? Tá, mas como é que a gente enfrenta isso no sentido de como é que eu consigo pensar, né, para parar para avaliar esses discursos sobre o passado, né, e estabelecer pelo menos um chão, né, pelo menos uma arena comum em que a gente possa ter um mínimo de condições de estabelecer a discussão, né, de estabelecer o debate, que envolve, entre outras coisas,
a gente tem um espaço livre da má-fé tanto quanto possível, né? Ou pelo menos, né, do engodo, etc., né? Que é algo que você já trazia lá no Objectivity and First Law of History, né? e, que, e que o desenvolvimento do artigo oferece aí para a gente um subsídio para começar a pensar, né? Então, tá, a gente, enquanto historiador, a gente, enfim, né, de alguma maneira, não não acredita, não tem mais uma crença coletiva na possibilidade, né, dessas histórias absolutamente imparciais, né, absolutamente objetivas, mas ao mesmo tempo a gente sente que o que a gente faz não é também, não é propaganda, não é um panfleto, né? E aí quando você chama atenção para essa modulação do que conta, né, enfim, da modulação do parcialidade e imparcialidade de acordo com, né, se é uma história afirmativa ou uma história negativa, eu acho que esclarece um pouco esse incômodo que a gente sente quando vai falar, enfim, das nossas próprias histórias, das histórias que os nossos colegas produzem, né? E que a gente, de alguma maneira, vinha sustentando ainda de uma maneira muito nebulosa, né? Que tudo bem, que elas não eram mesmo absolutamente objetivas, não eram absolutamente imparciais, mas elas eram, enfim, fruto de um trabalho difícil, enfim, de um esforço honesto de produção de conhecimento, né? E que esse, enfim, esse cruzamento de categorias que você oferece, né, afirmativo, negativo, parcial, imparcial, permite localizar um pouco melhor o porquê desse nosso incômodo, dessa nossa dificuldade de conciliar coisas que parecem difíceis de reconciliar, né? E aí, quando você mostra isso nos elementos textuais do próprio Herculano, né, acho que um dos grandes valores, né, como você falou, né, desse tipo de história, que história com teoria, teoria com história, né? Não é só uma ilustração, né? Aquilo é o material do argumento, né? Não é meramente uma ilustração de um argumento que, na verdade, é abstrato. Na verdade, a substância do argumento é o caso, né? E que passível de ser extrapolado, né? Do qual a gente pode extrapolar essas categorias. E aí acho essa incapacidade, né, de que a história negativa, né, incapacidade não, mas a dificuldade, né, de, 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 de abrir mão de certas coisas ligadas à imparcialidade, mesmo, né, nas histórias negativas que se declaram abertamente, não, essa não é uma história, essa é uma história crítica e parcial de tarará, né? E aí, bom, tudo bem, é parcial, mas ó, tá vendo aqui, ó, você continuou usando esses mecanismos que são mecanismos de pesquisa e de retórica ligados aos enunciados de imparcialidade. E o inverso, né? No caso, não, essa história é imparcial, afirmativa, mas aqui você está fazendo esse tipo de valoração que não cabe. Não, então, é um passeio que eu particularmente, né, achei muito interessante de fazer e que tem, né, traz essas conclusões que você sublinhou no final e que eu acho que são preciosas aí para a gente que não ficam confinadas ali, né, ao universo das histórias do século XIX, são absolutamente preciosas para a gente navegar no universo de produção de discursos sobre a história, mesmo hoje. Né? Obrigado aí pela apresentação, pelo texto, Arthur. Não sei se você quer comentar alguma coisa antes da gente Eu queria, passar a sim. falar. Deixa eu só falar uma coisa, eu vou tentar ser breve para o pessoal ter espaço para comentar também.
Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua leitura atenta e generosa, João. E eu queria, se eu queria pontuar uma ou duas coisas, porque eu acho que você captou uma coisa que está implícita no texto, que eu não achei, assim, uma maneira de explicitar, assim, sem assim, não consegui encontrar uma maneira conveniente de explicitar, né? Mas que no seu comentário foi muito bem ativado, sabe? E assim, esse é um texto que é um texto histórico, de certa forma ele é um texto de história da historiografia, mas é mais do que isso, ele tem uma pretensão maior, né? Eu não quero falar só do que podia ser um regime de verdade, sabe, do século XIX. Para falar a verdade, eu nem sei se uma expressão desse tipo faz sentido, sabe? Eu queria tomar o Herculano como um exemplo de uma situação historiográfica ou de uma tensão dentro do pensamento histórico que não é muito diferente da tensão que está posta para quem escreve história hoje. Então tem um viés de atualidade quase que imediata ali, o que é complicado, né? Porque o mais natural seria fazer isso com algum autor contemporâneo, né? Mas aí tem questões de várias ordens, né? Aí eu tenho que ver que eu estou misturando ali história e teoria e tenho eu próprio uma bagagem de especialidade no século XIX. Eu resolvi arriscar, né, que o caso do Herculano, com toda a distância que nos separa da metade do século XIX, ainda retém uma boa dose de atualidade. E a ideia fundamental pode ser traduzida em termos políticos com muita facilidade, ainda que eu não ofereça essa tradução, mas eu acho que ela fica sugerida ali no final, né? Que é assim, é claro que à direita se escreve muito mais história afirmativa e à esquerda se escreve muito mais história crítica. Aliás, o ideal de uma história crítica, ou da história como crítica das tradições, como crítica da ordem existente, né, é um ideal que foi cozinhado politicamente dentro do campo da esquerda, claro, né? E acho que o meu texto, de certa forma, ajuda a entender por que a direita pode encher a boca para falar de imparcialidade, né, nas suas manifestações historiográficas, né, e por que essa situação pode gerar um certo risco, né, o risco do outro lado, né, aqueles que se opõem a uma visão tradicionalista, afirmativa, não crítica do passado, né, e que estão vendo os defensores dessa visão afirmativa encherem a boca para falar de imparcialidade, objetividade e valores à volta dessas noções, né? Ou seja, o risco é que essas pessoas que são contra esse tipo de defesa da imparcialidade acabem jogando fora não só a noção, a palavra, que é o que importa menos, mas as práticas e os valores embebidos nela, ou que são ativados por ela, né? Então, essa é uma mensagem que me parece importante, né? Quer dizer, olha, não, na história afirmativa, a parcialidade está lá, ela é só mais fácil de encobrir, porque, afinal de contas, é preciso se justificar menos num contexto historiográfico desse tipo. Numa história crítica, a relação valorativa com o passado é posta em evidência sob o manto da negatividade, né? Isso bloqueia uma conversa muito simples sobre imparcialidade, mas, por outro lado, o meu texto tenta lembrar que essa conversa muito simples sobre imparcialidade não é uma boa conversa. Uma conversa também insustentável, entende? Assim, imparcialidade num sentido forte está descartada dos resultados da minha análise, né? Então, no limite, o tipo de credibilidade, confiabilidade, autoridade
que um historiador consegue conferir a sua história é, é mais ou menos o mesmo, independentemente se ele está escrevendo para afirmar o passado ou para negar. Essa questão é irrelevante da perspectiva da confiabilidade, da perspectiva de questões como, de critérios como confiança, plausibilidade, autoridade. O decisivo está em outro lugar. Uhum. Então, eu acho que é um texto que, se lido com um pouco de calma, ele fornece elementos para esse tipo de discussão política, né, sobre a historiografia. Né? Uhum, uhum. É claro que tem todos, no final das contas, né, quando a gente vai fazer essa tradução, né, para o mundo contemporâneo, tem toda uma série de, não, bom, não é mais o contexto, enfim, político que o Herculano estava inserido, tem toda essa questão da polêmica dele com o mundo religioso e tudo mais, né? Mas eu acho que, enfim, para mim, aquela coisa, né, a gente lê sempre embebido, né, nos nossos próprios vieses, né, e o tempo todo eu ficava pensando como que esses quadrantes que a gente, né, consegue estabelecer, eles são úteis, mesmo extrapolando o contexto inicial ali de formulação deles, que é o caso do Herculano, né? E que, enfim, mesmo a gente poderia pensar em outros casos ali no século XIX que de alguma maneira a gente esses quadrantes iluminariam, né, nosso entendimento de certas querelas, mas me parece, né, como falei, né, muito frutífero para a gente pensar aí, o momento contemporâneo justamente nessa esse desenvolvimento que você fez agora, né, aqui para a gente, de pensar, de fato, né, toda a história crítica já se põe mesmo, né, como está dizendo que, olha, essa determinada situação do passado nós não consideramos, né, adequada, desejável para uma sociedade, né, enfim. E daí, isso já de cara nos desarma, né, dessa possibilidade de dizer, não, mas mesmo assim é uma história, né, imparcial. Bom, mas é imparcial, mas você já está contra, né, e de fato, quem escreve história afirmativa, né, não precisa, né, não passa por passa ao largo aí dessa cobrança e, enfim, né, acho que essas situações contemporâneas são um prato cheio aí para a gente, enfim, fazer essa tradução, né, enfim, do contexto do século XIX para o nosso contexto e começar a pensar um pouco, bom, né, por que certos tipos de história, né, os seus formuladores podem encher a boca para falar de somos imparciais, essa é a história imparcial e aquela é outra, é a história parcial, né, o seu professor de história não falou isso, uma série de figuras, né, que vão aparecendo e que mostram um pouco, né, essa possibilidade ou interdição de pelo menos no debate público, né, essa afinidade, entre aspas, né, entre de alguém que consegue muito mais facilmente dizer que a sua história a história imparcial e não a do outro. Muito interessante mesmo pensar isso. Obrigado, Arthur. Pessoal, então, acho que agora, se alguém quiser tomar a palavra, pode ficar à vontade. A gente tem ainda mais um tempinho e vamos conversar um pouco sobre o texto, sobre o que vocês acharem relevante. Fiquem à vontade. Eu queria fazer uma pergunta. Bom, o Arthur é meu orientador, a gente conversa bastante, mas eu acho que essa é uma pergunta que eu nunca fiz a partir da leitura do texto. Arthur, na régua da parcialidade, o par antitético da parcialidade em Herculano é a imparcialidade?
assim, mas não é um par perfeito, né? Entendi. Mas não é um par perfeito, porque nessa noção de parcialidade não é nem uma noção assim compartilhada, né? Eu até tive assim muitas dúvidas sobre se usava ou não usava esse termo, porque é um termo não é um termo que aparece assim, como uma categoria, né, na discussão historiográfica. Então, assim, é claro que no nível inicial ela remete a uma oposição, né? E, sobretudo, no caso da história da Inquisição, dá para, como o próprio Herculano afirma que ele está escrevendo uma história parcial, né? Então, dá para chegar a essa homologia, né? Mas essa homologia é problemática num outro plano, porque, afinal de contas, quando eu falo de parcialidade, eu tô falando de coisas como posição do historiador, a perspectiva, a identificação dele com um determinado grupo social, né? Ou seja, eu estou falando de fatores assim, que extrapolam a discussão sobre imparcialidade, entende? Não são objeto de escolha, que não tem a ver com a decisão, sabe? Parcialidade envolve, por exemplo, o local em que o sujeito nasceu, ou em que ele tá, o contexto em que ele está escrevendo. E essas coisas não são... Assim, o indivíduo, o autor, o historiador, não tem comando sobre essas questões, né? Nós podemos dizer que ele é responsável pela imparcialidade, mas ele não pode ser responsabilizado por todas as dimensões de parcialidade que caracterizam o seu trabalho. Daí os problemas com a homologia, né? Eu te fiz essa pergunta porque, bom, esse é um segmento de um dos capítulos da minha tese, né? Também muito motivado pelas nossas conversas na orientação. E em algumas leituras mais recentes, a conclusão que eu tenho chegado é que no século XVIII, no contexto escocês, com o autor que eu trabalho, com Hume e o círculo intelectual de Hume, o par antitético da parcialidade era a indiferença. Uhum. Então, a imparcialidade era o antídoto para a indiferença. E Adam Smith chega na Teoria dos Sentimentos Morais, no livro 1, a teorizar a parcialidade como um sentimento moral. Isso é, de certa forma, dentro dos tratados filosóficos, uma evolução daquilo que Hume propõe no livro 3 do Tratado da Natureza Humana. E isso é um problema que vai esbarrar nos tratados de retórica e belas letras, inclusive nos que circunscreviam a atitude do historiador espectador sobre os agentes que ele investigava. Então, o problema da parcialidade ele só podia ser combatido com a imparcialidade a partir do momento que eu percebo que ser imparcial é o meio do caminho entre ser parcial e ser indiferente. E isso é uma coisa piramidal, porque vai entrando nas histórias como uma reflexão sobre os agentes sobre os quais eu escrevo, né? Então, eu não sei, eu fico pensando, você começou na objetividade, que é uma coisa mais recente, foi parar na imparcialidade. Eu, de certa forma, comecei na imparcialidade, estou indo para trás, onde não tinha uma outra coisa. Só tinha parcialidade e indiferença, e a imparcialidade surge, né? Ela surge como uma atitude que vai tentar, nessa régua, fazer com que a pessoa que escreve sobre o passado não esteja em nenhum dos dois polos. Uhum. Sabe, essa dimensão está presente, sobretudo na conclusão da história da Inquisição do Herculano, sabe? E que é uma conclusão muito interessante. Eu trabalhei com essa passagem num outro texto. Agora acabei de terminar. Até, João, fiquei em dúvida se não passaria esse texto para a nossa discussão, sabe, em algum momento aí da nossa conversa, mas depois resolvi colocar esse que já está pronto, está em português, eu podia garantir que estava pronto, entende? O outro ainda não... Quando nós definimos esse encontro, não podia ter certeza que eu ia terminar. E que eu tentei associar o Herculano, assim, repete um pouco de algumas linhas desse texto, mas tentei associar o Herculano à ideia de objetividade engajada. E aí tem uma série de outros autores que dá para associar uma crítica do objetivismo, sabe, entendido assim num sentido forte, e uma tentativa de conciliar a imparcialidade ou objetividade com uma atitude de evitar a indiferença, sobretudo perante um passado negativo, traumático,
sabe, um passado de brutalidade, né? Então, no Herculano, essas coisas não ficam bem resolvidas, assim, no nível teórico, não. Mas lá no finalzinho da história da Inquisição, ele afirma, assim, que ele procurou, ao longo do livro, deixar que as fontes falassem, entende? Procurou falar pouco e deixar que as fontes falassem, porque, afinal de contas, mesmo os piores crimes merecem a imparcialidade do historiador. Mas aí ele faz uma ressalva, ele diz assim, mas vez por outra, foi preciso dizer, foi preciso interromper, assim, como que ele diz, interromper a visão mais impassível da razão histórica por um brado que vem do fundo do coração. Entende? Porque, afinal de contas, o que a Inquisição estava fazendo com os judeus era uma coisa completamente abominável, que não dá para descrever de uma maneira indiferente, certo? É basicamente essa mensagem dele no final do livro da Inquisição. Ou seja, se você começar a olhar para a maneira como ele usa a linguagem no livro da Inquisição, você vê que é uma assimilação disso que o Adam Smith tinha teorizado no século XIX e que é algo de mais absoluta relevância para a história da historiografia. Não sei se no nível assim causal, entende? Se as pessoas tinham lido mesmo, um autor como Herculano provavelmente não leu a teoria dos sentimentos morais, sabe? Mas, bem, lá na metade do século XIX, um outro autor que eu conheço bem, que é Droysen, né, estava afirmando assim, a imparcialidade, no sentido da neutralidade, da indiferença, isso é um ideal desumano. Se nós queremos que a história seja objetiva, ela tem que ser objetiva num sentido muito mais fraco, num sentido humanizado. Porque, afinal de contas, a história lida muitas vezes com situações abomináveis. E aí o historiador não vai dizer, vai se comportar de maneira impassível diante da barbárie, né? Então, no Droysen tem uma reflexão teórica mais consistente acerca dessa problemática, que talvez valesse a pena até colocar em relação com, não em relação causal, em relação mais assim analógica com o Smith. No Herculano é diferente, porque o Herculano não era um autor e não era muito filosófico, sabe, Pedro? Ele tinha assim uma certa orientação antifilosófica, né? Então por isso que o texto dele às vezes comporta umas contradições como as que eu apontei aqui, de dizer que está fazendo o conhecimento desinteressado e ao mesmo tempo afirmar que o conhecimento é prático, né? Então lá você não vai encontrar muita elaboração teórica dessa problemática, né? Mas em Droysen você encontra. Né? Só fazer um parênteses que nessa direção eu me lembrei do capítulo da própria Deston, né, sobre objetividade nas ciências humanas, que está naquela coletânea que a Francine fez, né? traduziu, né, e ela comenta de um período específico, né, da historiografia alemã e francesa, né, principalmente da virada do 19 para o 20, que era a historiografia que era nacionalista e defensora de um determinado ideal de objetividade ao mesmo tempo, né? E aí que vai aparecer essa figura que você mencionou, né, da objetividade junto de um reconhecimento de parcialidade que já estava ali no Droysen, né? E de alguma forma está ligado ali com aquela historiografia nacionalista do começo do século XX, né? Eles vão dizer, olha, eu só, minha passagem agora, mas era alguma coisa do tipo, eu só posso escrever a história enquanto um historiador francês ou enquanto um historiador alemão, né? Isso, mas eu sigo o método, então o método se torna o fiador da objetividade e tudo mais, e ela faz essa construção que enfim, traz por analogia, né, aquela discussão da objetividade nas ciências naturais e mostra um pouco da trajetória na história em particular, que eu acho que é algo que certamente podia ser expandido, né, é um ensaio rápido dela, né? Eu acho que pode ser expandido e precisa ser também, em parte, corrigido.
porque eu acho que, assim, quer dizer, um texto que tem muitas indicações iluminadoras, sabe? Eu li esse texto com muito proveito, mas eu acho que a Lorraine Daston ali é um bocadinho apressada em afirmar a oposição entre imparcialidade e objetividade. Porque a tese básica é assim, ali pela metade do século XIX, com a afirmação, sobretudo de historiadores cada vez mais nacionalistas, e não só na Alemanha, né? Não só na Alemanha com Droysen e Treitschke, mas também na França, também em outros lugares. Então, o ideal de imparcialidade perde força e surge uma noção que é conciliável com esse engajamento nacional, que é de objetividade, né? E essa objetividade, ela consiste nisso que você acabou de descrever, é uma disposição em que o historiador se sente livre para se engajar pela causa nacional, em geral, né? Ao mesmo tempo em que ele continua confiante nessas tecnologias de pesquisa, sobretudo pesquisa documental, né? Então, a crítica das fontes continua a valer e é a grande âncora da objetividade. Acontece que isso explica uma parte dos historiadores do século XIX, mas isso não explica, por exemplo, Leopold von Ranke, entende? Que foi alguém que sempre se colocou à parte desse ideal de uma história muito fortemente amarrada à causa da política. Na Alemanha, não é que fosse uma história que Ranke quisesse uma história apolítica, mas ele não queria uma história orientada para mostrar que a Prússia devia liderar a Alemanha, entende? Ranke era mais conservador do que isso, entende? Ranke queria a grande Alemanha, do Velho Império. Ele não queria uma Alemanha que rompesse com a Áustria, certo? Daí a crítica aos historiadores nacionalistas nesse outro sentido, né? Mas em Ranke, você tem uma atitude que não é uma atitude que procura o tempo todo engajamento, aliás, que tem várias marcas de desengajamento. Ele, pelo menos, tenta passar essa mensagem de um historiador não engajado, né? Tem um uso intercambiável de objetividade e imparcialidade, né? E tem mobilização da crítica das fontes de uma maneira que veio a ser paradigmática, né, para várias conjunturas historiográficas. Então, assim, o modelo, não é nem o modelo, mas os insights da Daston não explicam Ranke. Sabe? E aí essa é a retificação que eu acho que é preciso fazer, mas ela foi muito pioneira, foi uma pioneira importante ao entender que objetividade e engajamento podiam caminhar juntos, pelo menos assim de algum ponto do século XIX em diante, né? Esse é um insight ao qual eu também devo, né? E depois cheguei a falar em objetividade engajada, muito influenciado pelo tratamento que ela dá a essa configuração, né? Interessante, eu realmente não tinha me passado ao largo mas faz sentido isso, você mesmo, esse ajuste que você propõe, ou pelo menos, né, isso que escapa à explicação que ela oferece ali, né? É bem interessante mesmo. Agora, ainda fiquei mais interessado em ver eventualmente isso expandido. Certamente não vai ser feito por ela, a impressão que eu tenho é que ela não se interessa muito pelas humanidades, assim, né? E, enfim, já não é alguém que está em começo ou meio de carreira, né? Então, provavelmente não vai vir da pena dela, né? Mas é um aspecto que merece ser desenvolvido, sim, com certeza. Pessoal, mais alguém quer intervir aí? Professor, eu queria fazer só uma pergunta ao professor Placês. Eu, na leitura do artigo que você disponibilizou para a gente sobre o Herculano, o professor Assis, que ele acabou de expor, parabéns, obrigado pela apresentação maravilhosa, muito detalhada, que eu gosto bastante de ouvir o processo da pesquisa, sabe, professor? Isso me chama muita atenção. Às vezes a gente, como historiador, a gente esconde muito o processo da pesquisa. A gente não sabe como o historiador chegou lá.
E quando eu estava lendo, a pergunta do Pedro me contemplou bastante, porque me veio exatamente a mesma questão que ele. Mas hoje à tarde eu estava lendo um texto do Koselleck, Os Conceitos Antitéticos Assimétricos, e aí me fez mais sentido. E eu queria saber se esse texto específico direcionou a maneira como você está pensando essa questão da parcialidade e da imparcialidade, não como conceitos que coadunam, mas que são antitéticos assimétricos, né? Que dialogam em tensão constante, dialogam em processo tensionado para chegar a uma elaboração historicizada do próprio conceito de imparcialidade. Olha, Edson, em primeiro lugar, eu só quero dizer o seguinte, o João falou que a atividade tinha o título de laboratório, né? Então eu falei, pô, um laboratório é melhor, então, abrir o ateliê e mostrar as ferramentas, né? Entendi, eu acho que é sempre interessante. Eu, pelo menos, gosto também, sabe? Quando as pessoas falam um pouco do que está por trás, não só da coisa pronta e acabada, mas do processo, né? Eu acho que, às vezes, ajuda a entender melhor também. Todo mundo está em constante formação, inclusive nós, né? Professores. Então, nós sempre aprendemos da experiência dos outros, né? Então, acho que vale a pena falar assim, né? Sobretudo num contexto como esse nosso. Agora, assim, você me pergunta, vamos falar assim, esse texto em especial dos conceitos antitéticos assimétricos, é um texto do Koselleck que eu nunca li. Mas Koselleck é um autor que repete muito certas ideias-chave, e eu sei do que ele está falando nesse texto. Assim, ainda que eu não tenha lido, entende? Eu e o Bernardo Ferreira fizemos recentemente a revisão desse livro novo, do Histórias de Conceitos, né, que saiu do Koselleck. Eu Então, estou na enfim. aula, estou acompanhando, estou lendo Ah, com você está você. lá também, né? Você está lá também. Então, eu tive que ler muito, sabe, do Koselleck, que essa terminologia é uma terminologia que deu a mim e ao Bernardo bastante trabalho. Nós estávamos pensando na melhor maneira de traduzir essas categorias que apontam para relações entre conceitos, né? Então, conceitos antitéticos, que ele chama de Gegenbegriff, conceitos, Gegen é contra, né? Então, contra-conceito, né? O Nebenbegriff, que Neben é ao lado, entende? O conceito auxiliar, o conceito paralelo, né? E assim por diante. Esse vocabulário da história conceitual alemã foi, para mim, decisivo para eu dar conta de pensar essa objeção que eu acabei de formular, que é a maneira de ver da Daston, entende? Porque o que a Lorraine Daston faz? Ela enxerga imparcialidade e objetividade como como conceitos opostos, né? Como conceitos antitéticos, né? E não é que não possa existir uma relação antitética entre eles em alguma manifestação, mas eu penso que o campo das relações entre esses dois conceitos é bem mais abrangente. E a frequência em que esses conceitos são usados de maneira complementar é maior. Então, assim, eles, pelo menos, você pode dizer que eles podem ser encontrados como contraconceitos ou conceitos antitéticos, ou como conceitos paralelos ou conceitos complementares. Tá? E eu diria que a frequência, eu chutaria, que eu não fiz também nenhum estudo quantitativo, né, que a frequência com que esses conceitos aparecem de maneira complementar ou assim, e sendo indiferente qual dos conceitos está sendo usado é maior. Né? Então, aí o vocabulário da história dos conceitos, sobretudo o vocabulário do Koselleck, né, é uma ferramenta interessante, com uma ressalva, que é a seguinte: todas as considerações metodológicas do Reinhard Koselleck estão aplicadas a conceitos, discursos, textos que têm um enraizamento político muito mais forte. Aliás, que não tem paralelo nesses textos que nós usamos de base num estudo sobre imparcialidade ou objetividade. Entende? Então, assim, a história dos conceitos em Koselleck é uma história de conceitos
políticos, né? O conceito é uma história do discurso político, mas a história que eu faço, que a Lorraine Daston faz, não é uma história com uma ressonância política tão imediata, entende? É uma história em que os conceitos são primordialmente de natureza epistêmica, né? São conceitos que tentam falar do próprio conhecimento, né? E aí é preciso sempre pensar assim, certos filtros na mobilização do vocabulário do Koselleck, né? Porque os conceitos são distintos. Eu tenho um grupo lá na Alemanha, no Instituto para Estudos da Literatura de Berlim, que são basicamente duas pessoas, o Falco Schmieder e o Ernst Müller. O Müller é mais experiente, o Schmieder é mais jovem. Eles publicam muito em História dos Conceitos, fizeram assim, um grande compêndio de mais de 1000 páginas sobre História dos Conceitos, porque aí é preciso dizer, a História dos Conceitos do Koselleck é uma das vertentes da história conceitual alemã, né? Tem várias outras, na história da filosofia, na história, no campo da comunicação, na sociologia e assim por diante. E eles organizaram há um tempo um workshop que virou livro, que eu acho indicativo dessas diferenças que eu estou abordando, que se chama assim, a história dos conceitos na história e filosofia da ciência, entende? Ou seja, estavam pensando precisamente na problemática da aplicação do ferramentário da história dos conceitos, quando você está lidando com conceitos e textos que não têm essa ressonância ou essa implicação política que tem os conceitos e textos, normalmente em primeiro plano, na obra do Koselleck e dos seus colaboradores, né? Então, essa diferença eu acho importante. Por exemplo, a história dos conceitos nas ciências naturais, né? Você pode fazer a história dos conceitos usados pelos cientistas naturais. Muitos desses conceitos não vão ter grande impacto político, né? Então, a mesma coisa do discurso epistemológico ou metodológico, que é o que eu tentei fazer, né? Arthur, Obrigado, Edson. Opa, eu desculpa, Pedro. queria fazer uma pergunta, tentando aqui também fazer uma conversa com o Edson. Foi interessante o que ele falou. Em que ponto essas atitudes epistêmicas se tornam conceitos? Se é que se tornam. Não sei, eu acho que muitas vezes a gente lê o Koselleck e depois, pela minha experiência, por exemplo, participei outro dia de uma banca de graduação, era um trabalho sobre Koselleck. E avaliando o trabalho, eu mesmo fiz uma autocrítica sobre como eu passei algum tempo ali da minha curta vida acadêmica lendo aquilo e querendo usar de maneira instrumental. Porque, por exemplo, quando você vai para o século XIX ou para o século XVIII, não sei se o Arthur concorda, mas é mais uma atitude epistêmica do que uma coisa circunscrita ali e que a gente pode definir como um conceito. Eu não sei se a imparcialidade ela pode ser tratada, por exemplo, numa pesquisa que aborda o século XVIII como um conceito. Não sei. Eu teria dificuldade hoje de usar o Koselleck para estar numa nota de rodapé num momento que eu falo sobre imparcialidade. Uhum. Não, e nem precisa, né? Nem precisa. Agora, vê só, conceito e atitude epistêmica são coisas muito distintas, né? Porque um conceito é um fenômeno linguístico. Uma atitude epistêmica com certeza é linguisticamente mediada, mas ela aponta para é uma história da subjetividade, entende? Assim, quando você fala em atitude epistêmica no passado, você está fazendo não história do conceito, mas do próprio self, da própria subjetividade, que eventualmente escreve, pensa, comunica-se, né? Entende? Então, quando você põe atitude epistêmica em primeiro plano, você já está saindo do universo de uma história da linguagem, né? Ou seja, você não está fazendo história dos conceitos, né? Agora, eu acho que o problema metodológico para a história dos conceitos é outro, é de se o conceito, pensando numa história da linguagem, tá? Pensando que nós estamos fazendo história a partir de manifestações linguísticas e tentando caracterizar padrões linguísticos do passado. Acho que a questão fundamental, aí nesse contexto de uma história da linguagem, é se o conceito é
é mesmo unidade de análise primordial, entende? Por exemplo, se o conceito de imparcialidade é a melhor maneira, a melhor unidade de análise para dar conta da relação entre conceito e realidade, no caso, entre conceito e disposição, entre conceito e prática acadêmica, scholarly practice, né? Então, a questão aqui é, quando nós falamos em história dos conceitos, nós tendemos a pensar num determinado tipo de análise semântica, que é aquela característica tecnicamente, na semântica, eles chamam de semasiologia, que é aquele tipo de estudo da relação entre palavra e significado, em que você parte de uma palavra e começa a listar todos os significados que se associam a essa palavra. Ou seja, você se concentra numa palavra só, e aí você faz uma lista de significados, define um campo semântico, certo? Esse é o procedimento básico da semasiologia, e é ele que ordena a maneira, por exemplo, como nós fazemos dicionários, né? Todo dicionário é um estudo semântico de cariz semasiológico. Tá? E o dicionário que o Koselleck fez é um dicionário ordenado por verbetes, né? Entende? Os Geschichtliche Grundbegriffe é um léxico, né? O léxico da linguagem política, social na Alemanha moderna. E esse léxico lista entradas, que são termos, conceitos, né? Que estão ordenados em ordem alfabética. Em alguns casos, esses conceitos vêm acompanhados do seu conceito paralelo. Por exemplo, quando na entrada história, né? Que em português é uma só, mas em alemão é Geschichte, Historie, né? Os dois termos alemães que englobam o conceito de história na língua alemã. O próprio Koselleck, ao longo das décadas em que ele refletiu sobre essas questões e recebeu essas críticas, sobretudo da parte do que na Alemanha se chama de história do discurso, ou seja, um tipo de história da linguagem que toma como unidade de análise não o conceito, e acha que o conceito é atomizado demais, que olha para o texto, para o discurso, como unidade fundamental de análise, né? O Koselleck recebeu essa crítica várias vezes ao longo dos anos 80 e 90. E ele sempre lembrava, olha, é preciso ver que a semântica histórica pode envolver também uma abordagem onomasiológica. Nós podemos partir de um certo de um significado e tentar encontrar as palavras que se relacionam com esse significado único. Ou seja, essa variante também é possível nos quadros de uma análise histórica de fenômenos semânticos, né? Então, isso já relativiza um pouco. E, no limite, o que o Koselleck sempre usou como linha de defesa foi dizer assim, olha, é claro que os conceitos estão dentro de frases, e as frases estão dentro de parágrafos, e os parágrafos estão dentro de textos, e os textos podem ser agrupados em contextos ou em unidades discursivas maiores, né? Mas, pragmaticamente, é preciso sempre começar por algum lugar, né? O estudo da história dos conceitos começa nos conceitos, mas termina longe dos conceitos no sentido atomizado, entende? Então, assim, metodologicamente dá para salvar, sabe? A história conceitual de muitas maneiras, seja enfatizando o fato de que você precisa fazer uma opção pragmática, e pode bem começar pelos conceitos, como pode começar pelo todo e chegar aos conceitos, ou então realçando que na abordagem da semântica histórica, você não precisa só adotar uma postura dicionaresca, que eu chamei de semasiológica. Você pode também fazer o caminho inverso, né? Em parte é esse caminho inverso que eu acabei fazendo agora, no que eu andei escrevendo nos últimos meses, né? Eu olhei um significado que é coberto pelas expressões imparcialidade, objetividade, em parte neutralidade também, sabe? Então, esse outro caminho é um caminho factível, né?
e relativiza um pouco, como eu falei, esse impulso mais próximo da organização de um dicionário, né? Edson, você quer? Eu fiquei pensando, professor, eu estudo Colin Wood, né? E ele tem Ah, um legal, texto, hein? obrigado, e ele tem um texto justamente que questiona a questão da imparcialidade. O texto se chama Pode o historiador ser imparcial? E ele dá quase que uma solução hegeliana, mostrando que o historiador não só pode ser imparcial, como deve ser imparcial à medida que ele compreende a indeterminação do conceito. É mais ou menos por aí que você está chegando numa certa postura em que compreende a conceitualidade política, se a gente pode chamar assim, que o Koselleck faz dos conceitos, de um modo ainda muito arraigado na primeira crítica kantiana, em que o conceito tem uma determinação pura, se quiser, em si mesmo, e não compreende essa dimensão da indeterminalidade. E o Collingwood faz isso nesse texto. Ele mostra para a gente que são as pré-noções, quer dizer, são os preconceitos que a gente carrega ao fazer análise de um determinado evento ou situação histórica, que permite que essa determinação e essa indeterminação ela se apresente como um postulado de imparcialidade parcial, né? Aí o par antitético não é mais assimétrico, né? A tensão aí é exatamente um postulado de compreender esse conceito como uma necessidade na produção da historiografia, da escrita histórica, né? E tem um livro dele que eu gosto bastante, que eu estou terminando de ler, do Colin Wood, foi traduzido recentemente, chama-se o Mapa do Conhecimento, Speculum Mentis, em que ele vai chamar, desculpa falar isso, eu espero que não tenha filósofos aqui, com a arrogância dos filósofos tradicionalmente, chamando os conhecimentos da história, da arte, da religião, como dogmas do conhecimento filosófico. E essa dimensão dogmática é que permite com que, ao delimitar esse espaço entre determinação e determinação, o próprio conhecimento dogmático caia no erro, que é o erro de não pensar a si mesmo. Seria essa a proposição que você está caminhando, por uma indeterminação determinada que foge um pouco dessa caracterização objetivante do conceito? Assim, não. Não, não é por aí, mas eu vou explicar aonde é que eu estou querendo chegar. Mas antes disso, queria dizer uma coisa. Esse texto muito interessante do Colin Wood sobre imparcialidade, eu não tinha conhecimento desse texto. Eu preciso ir atrás disso, né? E a maneira como você descreveu foi muito interessante. Eu fiquei mesmo muito interessado, tá? E acho que é assim uma zona de reflexão promissora, mas pela qual eu ainda não andei. Tá? Eu vou dizer, eu andei por um território, eu acho que menos complicado. Eu acho que a noção de imparcialidade ou a noção de objetividade, elas ainda são salváveis do ponto de vista teórico, se nós emagrecermos bem essas noções, se nós partirmos do pressuposto de que elas são importantes, mas elas são coisas muito elementares, entende? Elas não são assim aquilo que define se o trabalho de história é um grande trabalho, né? São elementares. E, sobretudo, que objetividade ou imparcialidade são, antes de mais nada, pontos de partida, que pontos de chegada do conhecimento histórico. Né? O que eu quero dizer? Assim, que a imparcialidade, num sentido forte, significa, por exemplo, a restrição do juízo, significa que você não vai tomar posição. O imparcial é aquele que não toma partido, né? Mas nós sabemos que a historiografia é recheada de juízo, tem avaliação o tempo todo, né? Onde é que está o X da questão para mim? Está em considerar a imparcialidade como uma espécie de condição inicial, entende?
assim, uma abertura para investigar, uma abertura para ouvir as partes que estão em conflito numa situação histórica, entende? Olhar todos os lados, mas não suspender o juízo ad infinitum por medo de uma violação da imparcialidade, né? O Herculano fala, na história de Portugal, numa coisa interessante, ele fala assim, que tem o problema daqueles historiadores que são parciais, como é que acabam sendo parciais, acabam violando a imparcialidade pelo próprio medo de serem imparciais, desculpe, acabam violando a imparcialidade porque tem muito medo de serem vistos como parciais. Ou seja, de tanto refrear o juízo, de tanto evitar qualificar o passado, acabam pecando contra a imparcialidade melhor entendida. Então, eu penso assim, se nós queremos salvar o conceito teoricamente, nós temos que entender a imparcialidade como um ponto de partida, como uma abertura para diante, por exemplo, de uma situação conflitiva, de uma situação do passado em que há disputa, né? Você ouvir as partes, procurar o máximo de material possível, mas não como uma suspensão ad infinitum do juízo. Porque chega em um determinado ponto em que você tem que se definir. É mais ou menos como a situação do juiz, né, no processo judicial. Nós assimilamos, inclusive na estrutura jurídica, né, que o juiz tem que ser imparcial. Não é verdade? Está escrito isso no Código da Magistratura, em toda a legislação pertinente à atividade judiciária, está fixada a norma de que o juiz deve ser imparcial. O que isso quer dizer na prática? Bom, se nós fôssemos levar a imparcialidade judicial ao pé da letra, assim, no sentido muito forte, isso significava que o juiz nunca ia tomar partido. Mas o juiz sempre chega a uma sentença. O que é a sentença judicial? A sentença judicial é um juízo, é um julgamento. Não é verdade? O juiz ideal, né? O juiz imparcial, não um certo juiz que nós conhecemos aí. O juiz imparcial, né? Ele, no começo do processo, ele deixa as partes falarem. Ele ouve, ele dá igualdade de condições para as partes apresentarem a sua história, né? Mas no final, ele avalia todos os materiais produzidos no processo e toma uma decisão. Essa decisão é necessariamente uma decisão que vai beneficiar uma parte e vai prejudicar a outra. Ou seja, ela é parcial, ela é uma tomada de partido, né? Na história é mais ou menos a mesma coisa, entende? História, eu penso assim, essa comparação funciona bem com o sistema judiciário, né? Obrigado, Arthur. Obrigado, Edson. Você quer acrescentar? Eu ia falar que o Collingwood faz essa análise com o sistema judiciário, né, com a relação entre o juiz e o historiador no Ideia de História, né, que é o mais conhecido dele, e tem em português também, e que ele coloca exatamente essa dimensão da parcialidade, da imparcialidade do juiz, como um desafio para o historiador, que não pode ser juiz, mas que ao mesmo tempo é testemunha e advogado. E como é que ele deve se colocar nessa arena de juízos, de judiciações? Como é que ele deve se colocar nessa dimensão de uma responsabilidade, que é uma responsabilidade com o outro, mas é uma responsabilidade consigo mesmo, né? Que leva a gente a pensar na questão da responsabilidade que a gente estava discutindo na semana passada, né, professor Torrara? De como que o historiador ele pode carregar essa dimensão de implicação ao mesmo tempo que é implicado de uma certa responsabilidade que é atribuída a ele, como ele também pode sofrer ou implicar uma certa responsabilidade ao outro que está nessa arena de discursividade mesmo, nessa arena de disputas e de tensões. E naquele texto sobre as provas históricas, acho que deve ser Historical Evidence, deve ser isso, né? Eu li naquela tradução lá da editorial Presença, que eu tenho aqui, sabe? O Collingwood destaca uma diferença importante, né? Que é o fato de que o juiz não tem tempo, assim, não tem todo o tempo do mundo, né?
O juiz, quer dizer, mas eu acho que ele está pensando também num sistema judiciário um pouco diferente do nosso, né? Mas ele afirma assim que o juiz tem que dar a sentença rápido, a justiça tem que ser feita logo, os crimes prescrevem, né? As vítimas exigem algum tipo de reparação, né? Enquanto que o historiador teria que dar o seu veredito, mas num tempo mais dilatado, né? Poderia esperar, né? Mas é o que eu me lembro Porque pode mobilizar a tipologia. imaginação, né? Isso. Mas O eu juiz acho que não pode, não deveria. Mas eu acho que depois dessa nossa conversa, Edson, vou aproveitar para revisitar um pouco o Colin Wood, porque é um autor luminar, não é? E eu acho que tem a obrigação de mapear bem quase tudo ou quase tudo que foi dito aí sobre esse tema que tanto tem me interessado, né? Eu fiquei mesmo instigado. Obrigado, Edson. Obrigado, Arthur. A Luísa fez um pequeno comentário aqui no chat por escrito. Ela pede desculpas por não estar usando o áudio, né? Mas basicamente ela chama a atenção de que ela tratava essa ideia pensava parcialidade e imparcialidade como um par binário, né? Ou um ou outro, né? E não nessas possibilidades de tensão que a gente vem tratando, né, no texto e aqui na fala, e enfim, que ela agradece, né, por pensar também, né, nessas gradações, não são bem gradações, mas mais modalidades do que gradações, na verdade, né, de parcialidade e imparcialidade. E eu fiquei pensando nessa analogia do trabalho do historiador com o do juiz, né, enfim, nesse aspecto muito específico da imparcialidade, uma das coisas que me parece, enfim, não tenho uma resposta para isso, mas que eu acho curiosa nessa situação em particular, é que, de alguma maneira, enfim, no plano, pelo menos no plano ideal do mundo jurídico, né, o caso que se apresenta na corte digamos assim, o juiz, em tese, não sabe nada a respeito disso e ele vai ser apresentado a esses elementos, né, das histórias das partes, né? Então, tem lá, me lembro a minha esposa é formada na área do direito, e eu lembro dela comentando do princípio de que se não existe no processo, não existe no mundo, né? Então, enfim, o juiz ele só pode julgar a partir daquilo que está dado ali, né? E que, de alguma maneira, eu me lembro agora de um trecho do Louis Minkin que ele fala isso, né? Ao historiador está vedado, né, desde o princípio, sequer essa possibilidade de que ele vai enfrentar alguma coisa, uma situação que ele desconhece por completo, né? Desde o princípio, ele vai enfrentar uma coisa, ele vai enfrentar na sua pesquisa, né? Ele vai enfrentar um evento, um acontecimento, um processo histórico, do qual ele não só sabe o final, né, sabe o desfecho, por assim dizer, devido à visão retrospectiva, mas do qual a gente não é capaz de imaginar sequer essa ignorância metodológica, por assim dizer, né? Porque claro que o profissional do direito ele vive no mundo, né? Ele não está no Big Brother, né? Isolado. Então, é muito difícil de pensar na realidade alguém que vai se deparar com um caso e, enfim, conseguir estabelecer um juízo sobre um caso exclusivamente, né, garantindo que não haja qualquer influência do mundo exterior. Mas eu fiquei pensando aqui, né, com essa comparação, e pensando a questão dessa imparcialidade, uma das dificuldades, né, no trabalho do historiador é precisamente que de que o nosso olhar retrospectivo impõe já algumas limitações, inclusive a essa abertura, e talvez por isso
por isso a gente se preocupe tanto, esse tema seja tão, enfim, incômodo para nós até hoje, né? Justamente por essa dificuldade de que essa nossa visão retrospectiva dos processos, e, enfim, dos desfechos, dos processos tal como a gente recorta, etc., etc., de alguma maneira, não interditam, mas dificultam muito mesmo essa abertura que uma disposição de imparcialidade, tal como, né, o Arthur estava falando, pede, né? Então, essa disposição de eu ouvir as partes, né? E claro que eu não gosto, enfim, eu não gosto muito de nessas situações, pegar as histórias mais escabrosas, né? Então, sei lá, numa discussão metodológica, daí alguém sempre fala assim, mas e a história do Holocausto? Pô, mas aí é muito difícil de... Mas mesmo em histórias, enfim, mais, enfim, menos moralmente indignantes ou politicamente indignantes, né? Sei lá, transição do feudalismo para o capitalismo, qualquer coisa do tipo, né? De alguma maneira, tinha um invasor aqui no meu escritório. De alguma maneira, quando enfim, o historiador ele se volta para esse fenômeno, essa disposição enfim, de ouvir as partes, ela já está prejudicada de partida por essa impossibilidade de desconhecer o caso. Não é mesmo? Tudo bem, a gente pode, no final das contas, a pesquisa histórica produz conhecimento novo a respeito de algum aspecto do passado, mas a gente não vai, eu não vou fazer uma pesquisa sobre se eu desconheço completamente uma região do passado, eu não consigo sequer propor uma pesquisa a respeito dessa região absolutamente desconhecida, né? Enfim, como eu falei, acaba sendo até meio uma divagação, porque eu não tenho muito bem aonde chegar, porque é uma inquietação que eu fiquei, porque essa analogia realmente, em muitos aspectos, ela é muito frutífera, né? Para a gente pensar, então, que nem tem a figura do juiz de instrução em alguns sistemas europeus, por exemplo, né? Na França, principalmente, eles usam sempre, né, a figura do juiz de instrução, que é aquele que reúne provas, mas não é quem dá a sentença. E aí eu fiquei pensando sobre as implicações disso para esse aspecto da imparcialidade. Não, para mim o decisivo nessa imagem, né, nessa pequena analogia, é o fato de que o juiz toma partido, entende? Uhum. Mesmo o juiz imparcial toma partido, né? No final, então, né? assim, isso me permite apresentar uma possibilidade que eu acho que é aplicável à historiografia. Agora, assim, claro, o exemplo tem muitos furos, né, como você viu. Não, Mas o ponto para mim é o seguinte: por mais que o historiador esteja sempre, como diz o William Schaap, né, no título desse livrinho, ele está sempre enredado em histórias, né? Ou seja, está sempre diante de uma situação existencial, né, em que ele pode até estar falando de um passado distante, né? Mas, vamos dizer assim, o efeito desse passado, né, ainda se faz presente no mundo dele, né, de várias formas, né? Seja na forma da continuidade, seja da ruptura, não interessa. Mas o fato é que o historiador está conectado com o seu objeto, porque, vamos falar assim, ontologicamente, o historiador está dentro de um mundo que é histórico, um mundo que foi se constituindo, né? E aí há uma ligação complexa entre o mundo a partir do qual a história é feita e o mundo que é, digamos assim, representado na história, que é pesquisado nos seus fragmentos, né? E é claro que já de cara o historiador é alguém que está dentro desse mundo, né? Ele não é neutro ali vagando nas sombras, né? Ele é uma figura tá posicionado, ele está ali dentro, não pode apagar os seus próprios preconceitos, né? Mas eu acho que essas virtudes, valores, disposições que nós associamos à objetividade ou imparcialidade
são importantes exatamente por isso, né? Porque, de certa maneira, para nós produzirmos uma história decente, nós precisamos ter uma certa dose de controle dos nossos próprios preconceitos, sabe? E eu acho, na acepção que eu considero viável, imparcialidade é tão simples quanto isso, é controlar o preconceito. É controlar essas antecipações que você faz naturalmente, porque viver é fazer esse tipo de antecipação, né? Mas submetê-las a um teste, entende? Para ver se elas se sustentam ou refiná-las, né? A partir de informações que você vai agregando, né, no processo da pesquisa, né? É isso que te permite chegar a um juízo melhor fundamentado, né? Não vai ser, isso não é verdade absoluta. Vai ser um juízo que tem, pelo menos, que consegue responder a determinadas razões, né? Que consegue se sustentar, assim, de alguma forma racional, né? É o controle do wishful thinking, né? Que é um fenômeno supernatural, né? Está impregnado na nossa vivência do mundo, né? E claro que está impregnado na nossa vivência do arquivo, né? Você fala metaforicamente, né? Portanto, às vezes esbarramos com um documento, nós queremos muito que esse documento diga tal ou tal coisa, porque aquilo vai confirmar a nossa visão de mundo, vai reforçar a nossa tese, né? Vai enriquecer a história que nós estamos escrevendo, né? Mas às vezes ele não diz aquilo, às vezes, se você lê com calma, você descobre que o que o documento está dizendo não tem nada a ver com a sua tese, às vezes até contraria a sua tese, né? E aí é preciso saber lidar com isso, né? Entende? Então, assim, eu acho que essas disposições e virtudes, né, elas funcionam como um ponto de partida e elas têm essa função de controlar preconceitos, né, de colocar assim travas às nossas tendências naturais para que o mundo seja como a gente quer que ele seja, né? Às vezes ele é do jeito que ele é, entende? Não tem correspondência, né? Então, eu vejo imparcialidade e objetividade atuando mais dentro desse campo, né? Eu não acho que sejam furos, não. Eu acho que, justamente, instiga um pouco a gente eu acho que são. Eu acho que são. Você acha que são? Eu tenho minhas dúvidas. Eu não, por exemplo, eu acho que a analogia, por exemplo, até o Edson lembrou do Ginsburg, não no Olhos de Madeira, mas naquele livro mesmo, O Juiz Historiador, naquele texto especificamente, já não me agrada muito enfim, eu acho mais problemática. Mas nesse aspecto da imparcialidade, eu acho que essa dificuldade ou melhor assim, essa maior dificuldade de se estabelecer essa abertura de partida é que transforma o problema em um problema interessante em contraposição ao problema no caso do direito, né, que, não, você não, em tese você tem que se deparar com o caso como se fosse a primeira vez que você está vendo, né, e a impossibilidade do historiador fazer isso é que torna, pelo menos na minha leitura, né, que torna esse problema interessante para a gente pensar, bom, para a gente é impossível, então, como que a gente pensa, e aí acho que você tem toda a razão, né, de apontar, enfim, essas instâncias concretas, né, bom, a gente se deparou com um documento que, sei lá, no mínimo, coloca dúvidas sobre a nossa hipótese. O que você vai fazer? Né? Você vai... claro, todo mundo tem pleno direito de tentar explicar o porquê que aquele documento não se encaixa na sua construção hipotética, né? Faz parte, os cientistas fazem isso o tempo todo, né? Por que esse tem esse outlier aqui? Não, mas é porque... Vão explicar as condições especiais daquele fenômeno específico, e a gente tem, né, faz parte do nosso trabalho também, enfim, não, mas isso não compromete completamente a minha hipótese, porque, né, mas, de alguma maneira, você é forçado a lidar com isso, né, você, no mínimo, oferecer essa explicação de excepcionalidade, né, e acho que isso torna
o caso, enfim, filosoficamente interessante, teoricamente interessante de se pensar. É por isso que eu falo que eu não acho que seja um furo nesse sentido, né? É isso que me provoca a pensar, então por que como que isso funciona, então, nesse sentido mesmo. Mas você ia falar, desculpa, Arthur. Não, só que eu me lembrei, é uma bobagem, eu só me lembrei que você estava caracterizando a situação do juiz, né? E eu me lembrei a metáfora perfeita, que é do ministro Marco Aurélio de Mello, que acabou de se aposentar, que gostava de falar que ele só olhava, o processo para ele era só da capa para dentro, né? Da capa para fora não tinha caso, era só da capa para dentro. O ideal, né? No mundo ideal, né? Seria, né? É só isso. Obrigado, Arthur, obrigado. Pessoal, mais alguém, enfim, se sentiu instigado aí a intervir? Eu só queria falar mais uma coisinha rápida, sem querer ser chato, professor, não quero... só aproveitando mesmo sua presença aqui e a oportunidade que o professor Hara está nos dando. Eu mais contar uma situação que aconteceu na minha pesquisa de doutorado, justamente relacionada à questão das pré-noções, dos preconceitos que o professor estava comentando. Collingwood chama isso, em inglês, a prejudice. E aí eu vou traduzir isso como preconceito, é uma palavra que está politicamente enganjada e comprometida. Como é que eu resolvo isso? E aí eu fiquei pensando como que eu ia resolver essa questão, e eu há muito tempo, né? Meu cachorro, desculpa, gente. Pensando nessa questão, e há muito tempo na graduação, eu lia a regra dos métodos sociológicos do Durkheim, e numa nota de rodapé, veja bem, numa nota de rodapé, ele fala sobre as pré-noções, que não é a possibilidade da gente rejeitar as implicações pessoais que a gente tem em relação ao objeto, mas, embora a gente tenha que ter certo controle sobre eles, é a pré-noção, quer dizer, a possibilidade de conhecimento desse objeto que permite que a gente vá até ele, que era isso que o professor Hara estava falando, e me fez ter essa lembrança emocional da graduação. E que acabou me servindo para resolver uma questão conceitual da minha tese, que é tentar dar conta justamente de não pensar o preconceito como pré-conceito, como a possibilidade daquilo que a gente tem um juízo antes da compreensão do objeto, mas pensar nas pré-noções, como essa instigação subjetiva em relação ao objeto. Isso só para compartilhar mesmo uma questão de pesquisa mesmo. Acho que você encontrou uma boa saída aí para a tradução, porque de fato o preconceito tá muito inflacionado de significados no português, né? E acho que pode ser uma boa, sim, né? Obrigado, Edson. Bom, acho que a gente chegou aqui no horário, mais ou menos, então vou liberar o professor Arthur. Então, obrigado, Arthur, pela presença aí, enfim, pelo texto, pela apresentação, pela conversa aqui. Como você observou, né, a gente chama de laboratório, é uma das coisas que, enfim, às vezes eu fico pensando, né, mas o que é um laboratório em humanidades, né? Um negócio meio estranho, né? Mas acho que, enfim, essa discussão nossa dá um pouco o caráter, né? De ser um espaço um pouco mais solto para a gente pensar e jogando questões conforme elas vão aparecendo, sem necessariamente o compromisso de ter uma coisa pronta, né, finalizada, e de como enfim, no caso do seu texto, os outros textos que a gente vem lendo, instigam a gente a pensar um pouco mais sobre esses outros, enfim, outras questões que acabam tangenciando, né, pontos do texto principal. Então, agradecer de novo muito ao professor Arthur pela presença, agradecer a todo mundo
que participou aqui do nosso encontro. Arthur, se você quiser, enfim, fazer um encerramento. Quero sim, João. Olha, eu que agradeço muito a presença de todos aqui, agradeço o convite, João, gostei muito de falar a vocês. Aliás, eu prefiro falar nessas circunstâncias do que num evento formal e tudo, com paper pronto. Eu acho que essa conversa que envolve não só resultado, mas também o processo da pesquisa, é o tipo de conversa que eu gosto muito de fazer. Então, eu acho que foi uma tarde muito boa, eu saio daqui com ideias refrescadas e com algumas indicações muito interessantes. Sou muito grato a vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Arthur. Realmente, também sinto alguma coisa parecida de esse ambiente um pouco mais solto. Acho que a gente acaba também refrescando bastante os raciocínios, né? Então, a gente vai encerrando por aqui a reunião dessa semana do laboratório. Obrigado, Arthur, obrigado a todo mundo, e até a próxima, então, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais.